Entregar alguém a Satanás. O que significa? Vem comigo agora pela Bíblia. Olá, meus queridos e queridas, meus irmãos em Cristo. Vamos à pergunta que, mais uma vez, é daquele jeito, né? Quem nos manda essa pergunta foi a nossa querida irmã Cristina Almeida, da cidade de Colatina, no Espírito Santo. Ela nos pergunta, professor, o que significa entregar uma pessoa a Satanás, conforme escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5. E aí, professor, o que significa? Manda ver, professor. Ótimo, então vamos considerar o texto. Entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Bom, vamos entender então esse texto. Esse texto, ele está dentro de um contexto onde havia um homem na igreja dos Coríntios e ele tinha como mulher a sua própria madrasta. O apóstolo Paulo, ele reclama para os coríntios que aquele tipo de imoralidade, aquela falta de respeito, não havia nem mesmo entre os gentios, que não conheciam a Deus. Então Paulo, ele fica muito irritado com aquela situação. E ele usa essa expressão, entreguem tal homem a Satanás. O que é que Paulo estava mostrando aqui? Paulo estava mostrando uma disciplina que deveria ser ministrada àquele homem. Essa disciplina que deveria ser ministrada, conforme diz Paulo, entregue a Satanás, significava o seguinte: significava que a igreja deveria ministrar-lhe a disciplina, provavelmente por causa do próprio orgulho humano e por Satanás ser o pai do pecado, esta pessoa, ela ficaria talvez até mesmo fora da comunhão dos santos. Mas Paulo disse que o espírito seria salvo no dia do Senhor. Então, como entender essas duas expressões? Veja que aqui na NVI, ele usa a palavra o corpo seja destruído. Sugere-se então que as atividades pecaminosas daquele homem cessariam. Ele deveria se esforçar em cessá-las. E uma vez que isso acontecesse, é claro, aquele homem havia sido salvo, conforme nós conhecemos a predestinação em Cristo Jesus. Deus não se arrepende dos seus dons. Então era necessário que ele passasse por uma disciplina para que ele pudesse conservar-se futuramente na presença de Deus. Essa é a ideia que o texto está dando. Posteriormente, no livro de 2 aos Coríntios, no capítulo 2, 2 aos Coríntios, capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele entende que ele foi um pouco severo na expressão para com aquele homem. O apóstolo Paulo, ele pede agora, nessa segunda carta aos Coríntios 2, que a igreja de Corinto reveja este conceito. Paulo pede que a igreja de Coríntios agora abrace aquele homem para que ele não seja consumido pela excessiva tristeza e eles fossem vencidos por Satanás. Ou seja, quando Paulo escreveu a primeira ocasião, ele explica aos coríntios que ele estava muito triste, estava num momento de dificuldade, mas agora, cabeça fria, o Espírito Santo usa Paulo para dizer, olha, evitem esse rigor todo. Amem a pessoa, abracem a pessoa. A palavra disciplina significa disciplinar, que é a mesma raiz de discípulo, ensinar. Uma pessoa, para ser ensinado, não necessariamente ele precisa estar fora da igreja de Cristo.
De modo que a expressão utilizada por Paulo lá, o próprio apóstolo mostra agora que deveria ser evitada. Apenas Paulo, como apóstolo, tinha tal autoridade dada por Deus e os apóstolos para se utilizar desse termo. Hoje, pastores, anciãos, bispos, padres, não têm autoridade alguma para entregar ninguém a Satanás. Nenhuma autoridade. Essa expressão não é utilizada pelos verdadeiros cristãos. Normalmente quem utiliza essa expressão são sectários. Qualquer pessoa que não esteja debaixo da comunhão dos santos e ela não está andando pelo Espírito, claro que ela está andando pelo ar deste mundo. E o ar deste mundo, quem controla é Satanás. É simplesmente essa a ideia. Nada de um ostracismo, nada de dizer para a pessoa que ela agora foi entregue a Satanás porque ela deixou um grupo religioso ou coisa parecida. O significado é claro. Aquele homem, ele, deixando a comunhão dos santos, ele estaria exposto à influência de Satanás. Mas ainda assim, se os irmãos estivessem tratando ele com amor, ele estaria de novo na igreja e, conforme disse a Bíblia, salvo no dia do Senhor. Quando eu cito influência de Satanás, não é que Satanás vai incorporar na pessoa, nada disso. A influência do mundo. Lembre-se, o mundo inteiro jaz no poder do maligno. De modo que, embora nenhum de nós, em autoridade eclesiástica, tenhamos autoridade para dizer isso para a pessoa, não podemos jamais dizer isso, né, para a pessoa que ela está entregue a Satanás. A própria pessoa saberá que se ela deixar a comunhão dos santos, ela está se expondo, né, a tal influência. Tá bom? Esse é o nosso conhecimento e entendimento acerca desse texto. Eu espero que tenha ajudado a nossa irmã capixaba. Tá bom? Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo encontro pela Bíblia, perguntas e respostas. Muito bom, professor! Muito bom, professor! Olha aí, mais uma resposta. E se você ainda não deu o seu like, dá o seu like agora, o joinha. Vai lá, acionou o like, beleza. Ah, tô sabendo, você ainda não é inscrito no canal. Você está deixando de receber muitas coisas maravilhosas de Deus, hein? É verdade. Então inscreva-se aqui no canal, do jeitinho que tá aqui. Acione o sininho para receber as notificações. E claro, também não deixe de dar os seus comentários, né? Compartilhe com as pessoas queridas, porque compartilhar o que é bom é um ato de amor, não é verdade? É isso aí. Sejamos cristãos muito melhores a cada dia. Nós estaremos de volta no próximo programa com mais perguntas e com mais respostas. Estou esperando por você. Fiquem na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. E até o próximo programa, meus queridos!